Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vinda à minha página e para mais um Papo de Sonhador. Hoje o nosso tema é renovação política e os movimentos suprapartidários. Na última semana a gente bateu um papo sobre política para quê e para quem. E a gente chegou à conclusão de que política é para se fazer justiça social e é para todos participarem dela. E agora a gente passa mais um avanço. Qual o papel dos movimentos suprapartidários no processo de renovação política? Existe nova política? Não existe? A gente vai debater isso hoje e os meus convidados são Marco Martins, urbanista, líder estadual do movimento Acredito São Paulo, coordenador de formação política da Rede Sustentabilidade da capital paulista. E Rafael Primo, empreendedor, fundador da Aliança Progressista, pré-candidato a prefeito na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, onde também é porta-voz da Rede Sustentabilidade. Vou colocar eles aqui. Tudo bom, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Marco. Tudo bom com vocês, gente? Tudo bem, graças a Deus. Gostaria de agradecer a presença de vocês, terem aceitado o convite aí para a gente bater esse papo, viu? Muito obrigado, gente. Sonhador. Hoje, vocês querem fazer alguma introdução acima do tema, acerca do tema? Ou já podemos começar pelas perguntas? Não, eu quero dizer que iniciativas como essa, sabe, Gustavo, são fundamentais e um gesto de um simples debate entre duas, três pessoas, e quanto mais amplo, melhor for, é, é de um valor imensurável, porque eu costumo dizer que a democracia ela tem que ser regada. E a democracia é chegar no consenso, e a ferramenta é a política. Então a gente tem que fomentar e valorizar cada bate-papo desse e chamar não só, né, a gente que está ligado diretamente à política, mas que a gente passe a convidar pessoas que talvez tenham alta aptidão e alta capacidade de fazer articulação política, de solucionar problemas, mas que talvez não tenham sido provocadas e nem saibam dessa capacidade. Então, eu super valorizo, estou muito feliz de estar aqui e vou ficar bem atento para aprender com vocês dois. Opa, meu querido, muito obrigado, viu? Marco, quer fazer alguma consideração inicial? Acho que eu fico contemplado com a fala do Rafael, acho muito importante, muito legal. Você aí em Bauru tá começando, eu não sei se é uma coisa que é tão comum aí, de falar de política, de falar de renovação. Acho que os movimentos de renovação fazem muito isso que o Rafael fez um apontamento super importante, que é atrair pessoas que não estão conectadas na política, ter esse primeiro contato e despertar essa vontade dessa mudança nas pessoas. Então, acho que cada iniciativa dessa, se atingir uma pessoa, duas pessoas e fazer com que elas se movam, já vale, já valeu. Então, também estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Então vamos começar o nosso bate-papo. Gente, a gente vive um tempo onde a política ela é algo que quase está virando crime, né? Tem como reverter isso? Vocês como lideranças políticas, lideranças de movimentos suprapartidários, ainda existe essa esperança para essa renovação? Marco? Desculpa, o Gustavo. Oi, não ouviu? Tá Só ouvindo? me... Alô, alô, alô. Tô ouvindo. Saiu o som aqui. Desculpa, você pode repetir a pergunta? Sim, a gente vive num momento onde a política está virando crime praticamente, né? Tem como reverter isso? Ainda há esperança para a política? Acho que sim, tem que haver, senão acho que a gente não estaria aqui. Acho natural, assim, a política ela sempre foi uma atividade meio criminalizada, e eu acho que as mídias sociais acabaram que intensificaram isso um pouco.
e aí todo o ambiente polarizado que a gente tem vivendo, todo esse discurso de ódio, mas acho que é um dos pontos que a gente tem que desmistificar, que a gente tem que trabalhar. Essa criminalização da política acaba que por muito tempo foi o que deixou a política nas mãos de poucas pessoas, né? E a política é muito importante para ficar só na mão dos políticos. Então, eu acho que isso é uma das nossas principais bandeiras, a descriminalização, de falar que é legal você tá na política, é legal você tá fazendo campanha, é legal você ser um servidor público, é uma das coisas mais importantes, inclusive essa também, a criminalização do servidor público também é muito forte no Brasil e é uma atividade essencial para o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui é fazer esse primeiro contato, é fazer essa desmistificação e mostrar para as pessoas que quanto mais gente boa, é o contrário, quanto mais gente boa na política, melhor vai ser o país e quanto mais a gente deixa que poucas pessoas, talvez pessoas mais mal intencionadas, tenham esse poder, a gente fica muito difícil de mudar esse panorama. Então, acaba que sendo um ciclo das pessoas desistirem de participar, de terem medo de falar para a família, de falar, não sei como é que foi a sua reação da sua família quando você falou que você ia virar candidato, mas tem aquela coisa, para que isso de política? Enfim, acho que são tabus que a gente tem que quebrar na nossa sociedade, e quanto mais política for a nossa sociedade, melhor vai ser o nosso país. Muito bem. E o que você acha, Rafael? Gustavo, Marco, eu sempre tenho uma lembrança. A política ela é muito atraente porque ela entrega poder às pessoas. Isso a gente tem que sempre estar lembrando para a gente mesmo não ser seduzido por oportunidades. E elas são recorrentes. Então a gente tem que ter muita franqueza para tratar com isso. E outra coisa que eu me lembro também é que na política o espaço nunca fica vago. E daí, a gente tem que sempre lembrar que se esse espaço não for ocupado por uma pessoa idônea, compromissada com o espírito público, ele vai ser ocupado por uma pessoa oportunista, que quer, enfim, dilapidar o erário, ela quer tocar projetos pessoais. Então, a criminalização da política, ela interessa principalmente aos criminosos da política. Porque criminalizando a política, eles afastam todos aqueles que têm uma boa intenção para atuar politicamente e deixam a política restrita a eles. Então a gente tem que trabalhar incessantemente para descriminalizar a política. Esse é um dever, sabe, nosso. Agora, é fácil? Como é feito isso? Eu não tenho todas as certezas, não é fácil. Mas eu sei que com certeza envolve muito diálogo e envolve participação direta, sabe? Engraçado, eu tenho 39 anos, né? Eu já não sou jovem, e eu entrei na política tarde. Eu acho que eu entrei na política tarde, eu poderia ter entrado na política antes. Mas como o Marco ressaltou, por exemplo, lá atrás, quando eu disse que eu tinha vontade de atuar, minha família disse, não se envolve com isso e tal. Eu acho que um dos erros que a gente tem é botar caixinhas, ambientes perfeitos, estruturados de determinada forma para que as pessoas acessem a política. Eu acho que não. Acho que a gente tem que fazer uma integração, tornar a política um ambiente receptivo, sabe? E eu acho aquela política de base, de parar na praça, conversar com 2 pessoas por vez, sabe? E convidar de verdade. Eu queria que você participasse da construção desse projeto, a cidade tem essa dificuldade, o nosso bairro tem essa dificuldade. Você gostaria de ser uma opinadora, um opinador dessa solução? Gostaria que você participasse. Eu acho que a gente tem que... E eu estou em campanha, né, eu sou pré-candidato a prefeito na cidade que eu moro, mas assim, eu vejo que muitas coisas que eu estou fazendo na campanha eu deveria ter feito antes. Eu acho que a atividade política ela tem que se desvincular um pouco do processo eleitoral e realmente fazer essa inclusão. Eu acho que hoje, na minha visão até romântica,
Eu acho que esse seria um grande avanço para a gente. Muito bem. Eu sempre tenho em mente o seguinte: quando você entra numa escola, você tem o professor bom e o professor ruim. Quando você entra num hospital, você tem o médico bom, o médico ruim. Numa cozinha, o cozinheiro bom, o cozinheiro ruim. E por aí vai. Na política é a mesma coisa. Tem os políticos bons e os políticos ruins. E é exatamente isso que você falou, Rafael. Se a gente não se movimentar, se a gente não se mobilizar, os políticos ruins vão tomar conta. Vão continuar tomando conta e fazerem o que eles querem, né? Aqui em casa foi uma surpresa quando eu decidi entrar na política, né? Porque eu não venho de família de políticos, não venho de família tradicional da cidade, pá. Mas eu decidi que estava na hora de fazer a diferença, que só reclamar não era suficiente, apesar de eu sempre ter gostado de política, sempre acompanhar desde muito pequeno. Então eu falei, só acompanhar não dá certo, eu tenho que fazer mais. E aí eu decidi, minha mãe detesta política, ela fala até hoje, eu não sei de onde você tirou isso, mas me apoia, né? Graças a Deus eu tenho esse apoio. E agora eu quero saber, gente, onde os partidos políticos erraram? Ou o erro não foi dos partidos, foi das pessoas que fazem política? Rafael. Gustavo, eu acho que os partidos erraram, mas quando a gente culpa a pessoa jurídica, fica muito vago, sabe? Obviamente que isso partiu de decisão de pessoas, e eu tenho uma sensação que os partidos, no processo de redemocratização, tinham suas lideranças, e eu não falo isso de nenhum espectro político específico, não, falo de todos. E essas lideranças não queriam se sentir ameaçadas por novas lideranças e meio que impediram que outras pessoas se colocassem de forma plena, se formassem, disputassem espaço. Eu acho que o caso, por exemplo, do PT na última eleição foi clássico de uma falta de formação de liderança. Eles tiveram seu líder, que era presidenciável recorrente, e na sequência ele foi impedido de disputar a eleição. Eles não tinham um quadro, um plano B para colocar na presidência. Eu acho que, na verdade, todos os partidos pecam por isso. Eu acho que isso é uma coisa a ser combatida de dentro dos partidos, e para isso eu vejo que as juventudes dos partidos devem ter um papel mais relevante nas executivas. Eu sou membro da rede, eu particularmente acho o sistema de elos da rede muito democrático. A gente sempre tem que contemplar representantes dos elos nas executivas, e não estou dizendo que seja perfeito, tá? É óbvio que tem muita coisa para avançar, inclusive tem outras temáticas também que o partido tem que se atentar, mas eu acho que as juventudes serem tratadas realmente como um processo de formação política é o que falta. E aí eu acho que a gente vai debater isso logo mais. Eu acho que é nesse ponto que os movimentos cívicos tomaram a frente do processo. Primeiro que eles tratam os seus formandos com igualdade entre todos. Segundo, que todo mundo sabe que está sendo formado ali realmente para desempenhar uma função e não para ser usado num processo. Eu acho que essa foi a dificuldade que os partidos tiveram de entender. Muito bem. Marco, qual é a sua visão sobre isso? Os partidos erraram? Quem errou foi as pessoas? Olha, tem muita gente que errou. Um erro atrás do outro até onde a gente chegou, mas acho que a gente tem um histórico já no Brasil de uma criminalização, de uma oligarquia partidária, né, de poucas pessoas, como a gente tinha falado, acho que tem uma relação forte com a pergunta anterior sobre a criminalização dos partidos, e o Rafael citou alguma coisa que acho que não dá para falar sem usar o exemplo do PT, que teve, no boom da redemocratização, foi aquele que saiu como expoente daquilo que era diferente, daqueles que queriam a mudança, uniu pessoas de diferentes
espectros que queriam fazer alguma coisa diferente, e assim que o PT chega ao poder e governa, acaba que parece que é mais igual a todos os outros, e quando o diferente torna igual a todos os outros, eu acho que isso quebra um pouco essa esperança, essa coisa que é o que atrai a gente na política, que é o que faz a gente sonhar. Então, não estou dizendo de nenhuma maneira que a culpa é do PT, é só um sintoma de coisas que aconteceram com quase todos os partidos. Então, o Rafael também citou alguma coisa que é importante, que é a juventude partidária. No Brasil, hoje, no geral, a minha visão é que a juventude dos partidos é um lugar onde colocam as crianças do partido para brincar de partido, enquanto os adultos tocam o partido do outro lado. Então, tipo assim, senta aí, espera a sua vez, que quando você chegar na minha idade aqui, você manda. Então, eu acho que também passa por uma reestruturação nesse sentido, uma aproximação maior das pessoas. Também sou da rede, sou suspeito para falar, mas a proposta da rede é muito boa, dos elos, de trazer representantes da sociedade, de ter um conselho da sociedade que pode influir no partido. Acho que os partidos se fecharam muito, viraram muito corporativistas ali, e acabam que só tem contato mesmo com a sociedade na eleição. Então, não sei te dizer se os partidos erraram, se foi o processo político do Brasil, que você, como professor de história, sabe, mas eu acho que não há vontade política de uma abertura maior dos partidos hoje, a gente pode ter certeza absoluta. Então, assim, se não for a gente que vai mudar isso daí, não vai mudar tão cedo. Realmente, viu, gente? Eu fui presidente do PROS aqui na cidade há algum tempo, né? Hoje eu estou no PSB. E eu acho assim, os segmentos do partido são de extrema importância para manter o partido vivo, para manter o partido oxigenado, o partido dialogando com a sociedade, a juventude, as mulheres, todos os eixos, todos os setoriais, na minha visão, tem que estar sendo contemplado dentro de um partido político, para que aquele partido consiga estar oxigenado e representando a população. Eu acho que quando a gente fala em erro dos partidos políticos, tem N, mas na minha opinião, o mais grave de todos é esse corte com a população. Lembrar da população, que o Marco falou bem, só em ano eleitoral. Durante os outros anos não precisa lembrar da população. Isso é algo extremamente grave, na minha opinião, porque aí o partido vai por onde poucos querem, em vez de ir para onde a população precisa que vá, né? Recentemente, já que a gente está tocando nessa questão de criminalização, houve uma tentativa de criminalizar os movimentos suprapartidários por alguns segmentos políticos partidários. Como vocês veem essa tentativa? Marcos, acho que você viu isso bem de perto, né? É complexo. É o que a gente estava falando. Criou-se um vácuo, né? E como o Rafael disse, não existe um vácuo na política. E uma coisa que a Marina Silva já falava antes, em 2014, que esses movimentos da sociedade que orbitam a política iam acabar se tornando cada vez mais fortes e tomando esse espaço na população onde os partidos não estavam mais conseguindo alcançar. Então, eu acho natural essa força contrária que alguns partidos tentaram fazer aos movimentos suprapartidários. É uma coisa nova, é uma coisa que ameaça a hegemonia, uma coisa que não se entende, é um elo que foi perdido aí. Quando a gente fala de partido, a gente fala que é uma parte da sociedade representada, né? Mas quantos partidos representam uma parte da sociedade? A gente tem a parte dos 10% mais ricos aí muito bem representadas, e as outras partes não. Então, acho que tem essa ânsia por representação, essa ânsia por mudança. Os movimentos partidários souberam como se aproximar, como trabalhar isso, várias pessoas com as mesmas angústias, muito jovens que
tiveram mais oportunidade de estudo por políticas públicas afirmativas, por terem crescido num país diferente do que os pais cresceram e que não vão aceitar mais que as coisas continuem do jeito que estão. Então, eu fico imaginando se eu fosse, nossa, eu não gosto de usar a palavra cacique, mas uso um cacique da política e visse vários movimentos se formando e tomando forma na sociedade, conseguindo popularidade, elegendo pessoas, eu também acho que ficaria um pouco assustado. E eu acho que foi isso que aconteceu, mas eu não acho que tenha como impedir mais que continue acontecendo, e ainda bem. E você, Rafael, como você vê essa tentativa de criminalização dos movimentos? Gustavo, eu acho que os ambientes políticos faz parte do processo ele ser muito controlado. Então, a política dá muito valor para a estrutura partidária porque poucas pessoas controlam muitas pessoas. E o movimento suprapartidário surgiu num momento de desejo da população, de representatividade. Essa criminalização, a gente também, estando do lado dos políticos, como político, a gente não pode dizer que não sabe os motivos, são muitos os motivos para as pessoas criminalizarem a política, e existe também um lawfare, um ataque jurídico a tudo aquilo que vai de encontro ao status quo. Então, assim, a gente tem que entender que esses movimentos são muito poderosos. O que faz uma coisa na política ter poder é a conexão com a população. Então, de repente, os partidos políticos estavam lá reinando sozinhos, administrando o dinheiro público, isso que é o principal interesse de muitos partidos, infelizmente, administrando dinheiro público, sem nenhuma competição na sociedade. Aí, de repente, vem o Acredito, vem o Renova e vem tantos outros, muito bem estruturados, com um desenho político muito bem feito. As pessoas que aderem sabem exatamente o que estão aderindo, sabem quais são suas tarefas, sabem aonde vai atuar. Então, assim, isso foi um choque, digamos assim, eu não gosto de usar essa expressão, eu como administrador, mas vou usar, ela é bem piegas e bem superficial, mas foi um choque de gestão contra um choque de ingestão, de não gestão. Então, obviamente, houve um ataque. A contrapartida foi, olha, vocês têm uma organização paralela, vocês estão fazendo política paralela, como se a política só existisse pela política formal. A gente não, a gente tem que trabalhar para as lideranças cívicas cada vez mais se engajarem, se colocarem na disputa, falarem, representarem. Quem tem hoje, vamos lá, eu que tenho acesso a alguns deputados federais, alguns senadores, quem tem hoje uma sensação real do que está acontecendo na rua? O parlamentar, que está isolado em Brasília, ou o líder comunitário que está ouvindo as queixas da sua comunidade? Estou dizendo que haja santos no processo, nem imperfeitos, mas com certeza, quanto mais conectado com a rua o movimento for, mais esse movimento vai incomodar e mais esse movimento vai ser atacado. Muito bem. Quando um animal ele se sente acuado, ele ataca. Isso é natural, né? Os movimentos suprapartidários vieram para fazer a diferença, para fazer aquilo que os partidos deixaram de fazer, se conectar, dialogar com a população, né? Então, alguns segmentos, principalmente caciquistas, né, se sentiram extremamente ameaçados e contra-atacaram, é natural, né, da natureza. Isso. Bem, vamos lá. Rafael, o que é renovação política? E qual, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, qual o papel dos movimentos suprapartidários nesse processo de renovação? Eu acho que o grande desafio da renovação política, Gustavo, é fazer políticos independentes. Eu não gosto de política velha, política nova, porque tem políticos que estão aí há muito tempo na batalha e são excelentes, assim como tem políticos que nem entraram ainda em cargos eletivos e já são péssimos. Então, acho que existe a política boa e a política ruim.
a gente não pode misturar essas estações. Eu penso que isso é uma coisa que a gente tem que se policiar nessa colocação. E eu acho que a grande questão da política passa pelo processo eleitoral. O processo eleitoral, ele envolve dinheiro. E toda vez que você envolve dinheiro, você deixa de tratar de ideias para tratar de negócios. Então, eu acho que a distribuição do fundo eleitoral, não o fundo partidário, mas a distribuição do fundo eleitoral precisa ser revista. Precisa ser revista, porque hoje, na lógica do fundo eleitoral, quem já tem muito permanecerá com a chance de manter muito. Quem tem pouco não vai conseguir acessar os cargos. Então, essa lógica tem que ser invertida para que as pessoas não precisem se financiar nos processos de maneiras escusas, de maneiras não republicanas. Então, a política nova passa por eleger pessoas da direita, do centro, da esquerda, da extrema-direita ou da extrema-esquerda, não importa o espectro, desde que ela represente essas pessoas, mas passa por essas pessoas entrarem simplesmente livres, sem dever favor e sem ter que tomar decisões na administração pública para favorecer segmento A, B, C e D e deixar de lado o segmento K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Eu acho que o processo eleitoral é o centro dessa discussão para a gente fazer uma política diferente daqui para frente. Não digo nem nova, mas uma política diferente, onde o bem público, o interesse público, onde a qualidade de vida da sociedade seja realmente a questão central do processo. Muito bem. E para você, Marco, o que é renovação política? Qual o papel dos movimentos nesse processo? Renovação foi uma coisa complicada, né? Que é mais uma das palavras que o Bolsonaro conseguiu estragar. Mas quando a gente fala de renovação, eu tenho que sempre falar o mote do Acredito Inteiro, que é uma renovação de práticas, princípios e pessoas, não só de pessoas, né? Porque a gente renovou a Câmara, mas eu chuto aqui que a gente renovou para pior essa última eleição. Então, uma coisa que o Rafael falou, que para mim faz muito sentido, não importa qual é o espectro da pessoa que está sendo eleita, se todo mundo que for eleito for ético, for atento aos seus valores, não tiver com interesses não republicanos, não importa qual é o espectro da pessoa, com certeza o Congresso estaria melhor. A gente estaria brigando por outras coisas, por pautas. A gente não discute pautas hoje em dia, né? A gente discute tudo menos pautas para o país. Então, acho muito importante, e os movimentos suprapartidários, eles, nessa conexão com a sociedade, eles dão a oportunidade de pessoas que, como você disse, que não são filhos de político, não têm acesso à política de serem eleitas. Acho que a mudança, o fim do financiamento por empresas e o início do financiamento público é um marco importante na política, porque eu também concordo com o Rafael, acho que o modo que você se elege fala muito sobre como você vai governar. Se você já se elege com um mandato que não é seu, é muito complicado. Então, a gente está falando muito mal de partido, eu acho que partidos são importantíssimos, mas essa distribuição do fundo tem que ser democrática, tem que ser mais transparente, isso precisa ser feito justamente para que seja mais efetivo ainda, e mais pessoas que não estariam na política, mas são quadros técnicos, são quadros representativos, possam se eleger. Hoje a gente tem partidos que 2, 3 deputados definem para onde que vai o fundo, vai para tal ou tal pessoa, o que não impede, justamente, utilizando todas as ferramentas, né, que a gente sai 20 mil passos atrás, mas utilizando mídias sociais, as pessoas, mobilização, engajamento, a gente ainda conseguiu eleger bastante gente, e mesmo saindo tão para trás assim, e eu espero que isso continue acontecendo, mas se tivesse mais transparência e se fosse de uma forma mais democrática, seria muito melhor. Eu vou citar aqui o exemplo que a gente vai fazer na rede aqui de São Paulo. A gente ficou pensando muito sobre isso, sobre o que a gente pode fazer com o fundo
para que a gente faça de uma forma democrática, né? Para que as pessoas que estejam recebendo fundo e as pessoas que pagam imposto e veem esse fundo indo para candidatos se sintam contempladas. O que a gente pensou é no seguinte, assim, a gente vai fazer um teste maluco aqui, que é fazer um hub, tipo na plataforma do Voto Legal, e que as pessoas vão dar vouchers para os candidatos. Então, é mais ou menos assim, o dinheiro do fundo é seu e você vai dar para o candidato que você quer aqui da rede. Então, os candidatos vão atrás das pessoas para pedir os vouchers do fundo. Eu acho que, assim, difícil ser mais democrático do que isso, mas eu acho que, sim, as pessoas deviam ter mais voz nesse processo de distribuição do fundo, justamente para a gente ter essa representação maior. Então, acho que só para ficar objetivamente, eu acho que os movimentos superpartidários, em tudo que a gente já tem falado, de conectar e alcançar pessoas que os partidos não alcançam, e propositalmente não alcançam, tem um papel importantíssimo nessa renovação, que vai de pouco em pouco, mas a gente vai chegar lá. Com certeza, é como diz o ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. A renovação, eu acho que ela é um processo contínuo, né? Não tem mais como a gente voltar atrás. É claro que dá, como vocês mesmos disseram, dá para sempre para fazer as coisas mal feitas e a gente vê e se surpreende como conseguem fazer isso, né? Aqui em Bauru também na última eleição teve uma renovação de quase 50% da Câmara e por diversos segmentos, diversas pessoas é considerada a pior Câmara da história da cidade. E eu acho que vocês já falaram nesse assunto, mas falar nunca é demais. Como vocês veem essas tarjas nesse processo de renovação política? Que tarjas? Direita, esquerda e centro. Isso ajuda? Isso atrapalha? Isso tem uma função diferente no processo de renovação? Queria saber a opinião de vocês. Marco? Olha, eita, ele caiu. Então vamos você, Rafa. Vamos lá. Gustavo, eu acho que, na verdade, isso está sendo tão mal usado, e está sendo tão desgastado, são conceitos tão gastos, que eles vão perder rapidamente o sentido até de serem citados. Sabe, eu acho que nessa eleição é a morte desse debate direito versus esquerda versus centro, porque simplesmente, primeiro que não há uma razoável análise de quem é o quê. Segundo, que existe hoje uma visão da administração onde a pessoa ela pode ter pautas de direita, de esquerda, liberais. Sabe, eu acho que esses rótulos, eles estão muito desgastados, eles serão simplesmente abandonados dentro de pouco tempo. Tem gente que me chama de liberal, tem gente que me chama de esquerdopata, aí vem o cara que me chama de comunista, aí o outro fala assim, você está muito isentão. Então, assim, eu acho que isso vai se tornar irrelevante em pouco tempo. Isso serve muito para polarizar a discussão nas redes sociais, e aí cabe a gente agora, falando aí de algumas coisas que aconteceram de 2018 para cá, a quem interessa essa polarização e qual vai ser o nosso papel nela? A gente vai responder ou a gente vai simplesmente abandoná-la? Esse conceito de direita, esquerda, esquerdopata e mito e lacração, a gente tem que simplesmente, eu penso assim, simplesmente abandonar. Isso não serve para mais nada, nada, nada. Aliás, serve sim. Serve para eleger gente da pior qualidade, gente que só sabe falar disso e não sabe administrar o país, e não sabe propor um projeto, serve para isso. E a gente não faz parte desse time. Então, vamos deixar esse pessoal de lado. Com certeza. E se você for perguntar o conceito histórico ou simplesmente o que é, eles não vão saber definir, né? Mas usar, eles usam. É aquela história. Repetir até papagaio repete, né?
Marco, você caiu, você ia começar a falar, por favor. Eu vou seguir nessa linha também. Eu acho que não tem problema nenhum das pessoas terem uma posição política. Acho que é super saudável, inclusive estudarem. Cada um tem uma linha econômica, cada um tem uma linha que acha que... Cada um tem diversas soluções para os mesmos problemas, mas desde que sejam soluções, né? Desde que estejam abertas ao debate, desde que sejam baseadas em evidências, e não só gritos, só comunista, China, etc. Enfim, eu acho que isso acaba dando uma cortina de fumaça no debate que é muito ruim, que eleitoralmente serve às pessoas, porque ainda mais nesse universo que a gente está de mídia social, que posts que inflamam são os que dão mais ibope, né, que o algoritmo joga para cima. Então, quanto mais polêmico você for, quanto mais enérgico você for, mais engajamento você vai ter. Acho que isso também é um dos grandes causadores desse problema. E eu acho que é isso, assim, não importa muito qual que é a posição política da pessoa. Eu acho que as pessoas têm que ter propostas, as pessoas têm que entender que os problemas estão aí, e lá na ponta, o cara que está saindo de casa para vender coxinha para pagar a janta dele, ele não quer saber se você é socialista, se você é bolsonarista. Ele quer que você tenha uma política pública de qualidade, que melhore a vida dele, que você crie emprego para ele sair daquela situação precária. E assim, é a maioria, tipo, a gente não está falando aqui de tem uma menor parte da população que está sendo afetada. Não, a gente é a menor parte da população, a gente que fica discutindo esse tipo de coisa que não desenvolve e deixa que questões majoritárias fiquem sendo tem muito descaso, assim, me incomoda demais isso. Eu acho que super ok, acho que existem debates que podem ser feitos, a academia é super positiva, acho que existe um espaço para as pessoas que querem teorizar sobre as coisas e falar sobre isso, estudar sobre isso, e isso tem que ser debatido, isso tem que ter essa capilaridade em todas as políticas, porque, assim, pesquisa científica é isso, a pesquisa é isso, sociologia é importantíssima, ciência política é importantíssima, mas eu acho que a gente não faz nem o arroz com feijão, o básico aqui, e para fazer o básico é análise de dados, e isso tem muito pouco, tem muito pouca gente querendo entrar e trabalhar mesmo, que é a coisa que o Rafael falou. Eu prefiro muito mais uma pessoa que queira entrar e trabalhar do que alguém que vá só para defender, para marcar posição em todo voto. Eu acho isso muito ruim, uma das grandes mazelas da nossa política. Muito bem. Eu acho assim, esses rótulos, eles vêm mais atrapalhar do que ajudar em todo o processo, né? Todos nós temos aquilo que a gente acredita, quais são os ideais que nos movem, tudo, mas isso não pode atrapalhar o diálogo, porque política é diálogo, sem diálogo a gente não faz nada. Eu tenho participado de algumas oficinas que tem sido organizada por um deputado estadual do Novo, aqui do estado de São Paulo, Sérgio Vitor. Uma oficina sobre transparência no poder público, né? No caso, no executivo. Como você aprende a consultar como o dinheiro está sendo gasto dentro do portal da transparência e outras coisas. É um treinamento que eu achei fenomenal e está sendo construído por um liberal. Agora eu não vou fazer porque eu não me identifico com o partido do cara de jeito nenhum. Se é uma coisa que constrói, se é uma coisa que compõe, eu tenho que participar e eu tenho que divulgar que eu estou participando também para que mais pessoas conheçam e mais pessoas participem, né? Pelo menos assim, é essa a visão que eu tenho. Eu sou uma pessoa assim que eu sou bem centrada. Eu, graças a Deus, por onde eu passo, faço amizade. Tenho amigos de direita, amigos de esquerda, amigos de centro, amigos de tudo quanto é tempo, área. E quando a gente senta, principalmente para falar de política, se eu sei que determinada pauta ele é contra,
eu não vou ficar perdendo tempo ali tentando desconstruir alguma coisa. Eu vou usar esse tempo para construir. Então vamos debater algo que a gente tem convergência, vamos construir para solucionar problemas e não para criar mais problemas, que é o que a gente vê esses rótulos sendo utilizados somente para isso, né? Agora, Rafa, eu queria que você falasse um pouco sobre a Aliança Progressista, sobre o nosso movimento. Gustavo, eu sou um progressista convicto, apesar de ter observado questões que, tecnicamente, historicamente, estão mais ligadas à direita e aos liberais. Mas eu sou um progressista convicto. Eu tenho aquela ideia clara que eu não sou socialista, eu não sou comunista, eu sou um capitalista consciente. Eu acho que o dinheiro tem que servir as pessoas e não as pessoas servirem simplesmente ao dinheiro. Acho que a relação tem que mudar nesse sentido. E eu buscando botar esse debate, ampliar esse debate, há um tempo atrás, com poucas pessoas, inclusive você, a gente começou a debater e formulou um movimento. Infelizmente, de lá para cá, aí a vida partidária, que é a parte formal da política, né, virei porta-voz do município, com uma missão clara de reconstruir, agora acabei virando pré-candidato, meio que a Aliança Progressista tá adormecida, mas ela tem uma função clara, que é descriminalizar o espectro mais à esquerda. Houve um ataque, houve uma campanha, né, quando o governo da Dilma estava acabando, muitas coisas infundadas, não estou dizendo que o governo da Dilma foi perfeito, ela teve suas falhas, mas muita coisa foi criada em cima de conceitos fantasiosos, e nisso daí se criminalizou a esquerda também. Inclusive, eu acho muito engraçado que uma pessoa vira, você é um comunista. E se a pessoa for, se ela acreditar, qual o problema? Cada um tem sua decisão, enfim, do que quer para a sociedade, tem que lutar por isso. Mas você vê que houve um momento de criminalização realmente da esquerda. E, cara, pensando nisso, eu falei, não, a gente tem muita coisa para contribuir, muita coisa para colaborar, muita coisa para debater, tem muitas pessoas em fragilidade, em vulnerabilidade, tem muitas pessoas precisando de serem apoiadas e de serem colocadas no debate da sociedade. Foi com esse intuito que a gente criou a Aliança Progressista, que eu me comprometo contigo, meu amigo. O Marco também vai ser um prazer recebê-lo. A gente vai ampliar e depois das eleições a gente vai conseguir botar aquelas ações em prática. Muito bem, Marco. Rafa, e é interessante a gente fazer um adendo que a Aliança Progressista existe antes da Aliança pelo Brasil, muito, né? Muito antes. Aliás, a Aliança Progressista, para a gente usar, eu pedi para a Aliança Progressista Internacional, ela é uma entidade internacional, ela tem seu escopo, ela teve que aprovar as mudanças que a gente propôs aqui na nossa diretriz. Ela nasce muito bem desenhada e muito anterior a essa aliança pelo Brasil, que não é nem pelo Brasil e nem é uma aliança. Realmente, é trágico. Quem tiver interesse, depois podem pesquisar mais tanto sobre a Aliança Progressista como a Aliança Progressista Internacional. Marco, agora eu quero que você fale um pouco sobre o Acredito. Certo. Como a gente vem falando ao longo da live, eu acho que o Acredito ele faz muito bem essa ponte, esse primeiro contato entre as pessoas e a política. É uma coisa que eu até já tive algumas discussões com algumas pessoas justamente que são contrárias aos movimentos suprapartidários, que acham que eles acabam assim, criminalizando, não sei. Mas o que eu enxergo é assim, as pessoas chegam no Acredito e elas falam assim, Marco, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero saber de política, eu quero me informar, eu quero participar,
e não sabem como. E justamente por esse desgaste dos partidos, as pessoas não se aproximam dos partidos. Então, eu acho importantíssimo o acredito como um primeiro contato dessa pessoa, que posteriormente ela vai se tornar uma liderança, ela vai se formar uma liderança, ela vai escolher um partido, ela vai participar da política, pode ser que se candidatando ou não, né? Porque não só se candidatando, você pode participar da política, a candidatura é o mais radical possível, mas o acredito, ele faz muito bem essa ponte com a sociedade, e uma coisa que a gente falou, nós somos progressistas, não acredito, acho que todo mundo são pessoas unidas pelos mesmos valores. Tem pessoas que têm uma visão econômica mais de centro-direita, tem pessoas que têm uma visão econômica mais de centro-esquerda, mas o guarda-chuva dos valores inegociáveis do acredito, ele é um guarda-chuva progressista. Ele é um guarda-chuva que fala de diversidade, de economia criativa, de dignidade, redução da desigualdade. Então, todas as pessoas que estão ali, independentes de como elas se enxergam, de como elas estão posicionadas no espectro político, elas estão em busca de um mesmo ideal, que é um Brasil mais justo, menos desigual e mais diverso. Então, uma coisa que você falou que me tocou também, conheço muita gente liberal, muita gente de centro-direita. As pessoas falam que eu sou muito paciente no Facebook para responder comentários. Mas, assim, eu vejo que quando as pessoas estão falando, elas estão falando alguma necessidade que elas têm ali que realmente elas acreditam. O Rafael tocou num ponto muito, muito forte, que é a criminalização da esquerda no Brasil, e você não pode... Eu não sei se a gente consegue considerar o último governo Ixi, Maria... o último governo da Dilma como de esquerda, com Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, assim, foi um governo de austeridade. Então, é complicado. A gente está sobre... Será que está transmitindo ainda, mesmo ele tendo caído? Acho que tá, ele voltou aqui. Você não consegue desmutar, né? Mas é isso, assim, Gustavo. Voltei, gente. Tá me ouvindo agora? Ainda bem que vocês perceberam e tocaram o baile. Não, eu tava falando aqui, eu não tava nem percebendo, mas eu acho que o Gustavo tocou num ponto importante, que é a criminalização da esquerda, e muito pior que a criminalização da esquerda é a criminalização das políticas sociais, das políticas de centro-esquerda, como é que você olha para um país que mais da metade das pessoas sobrevivem com menos de R$400 e fala que não tem como fazer uma política assistencialista, você não tem como fazer uma renda básica, você não tem como colocar essas pessoas que estão saindo de um ponto muito, muito, muito difícil e falar de meritocracia. Esse é um dos problemas que eu tenho com o partido que você citou, com o Novo, mas eu acho que eles têm iniciativas super legais também, nessa coisa de transparência, de produtividade. Não concordo com a maioria das políticas públicas propostas por eles, mas é inegável que o que a gente falou são pessoas que também se pautam por dados, estão dispostas a dialogar. Então, eu acho que o diálogo é essencial. Também me coloco como uma pessoa progressista, mas eu acho que o nosso papel não é só o de também criminalizar o outro lado, e sim demonstrar e tentar levar para o maior número de pessoas que não existe um país capitalista no mundo com uma desigualdade tão grande que nem o Brasil. É insustentável viver assim. E é isso que atrapalha. Se você, beleza, a sua necessidade é a economia, a sua necessidade é ter um país mais rico, o seu negócio ser mais lucrativo, então você precisa falar de desigualdade, você precisa que o Estado seja eficiente tanto para regular, não só para tirar o Estado do teu negócio, ele seja eficiente nessa regulação, ele ter uma eficiência na hora que ele cobra imposto, ele redistribua isso. Então, eu acho que o acredito, ele acredita muito nisso, acredita muito que a gente consegue unir essas pessoas diferentes pelos mesmos ideais. É difícil, é difícil. Tem umas pedradas no caminho aí, mas na maioria das vezes a gente consegue,
E é muito bom quando você senta com uma pessoa que está com uma diferença num assunto específico com você, e vocês chegam num consenso. Eu acho isso muito legal, eu acho que política é consenso. Então, eu acreditaria que isso, eu acredito é consenso. E também convido aí quem está assistindo a conhecer o movimento e participar. Opa, pode falar, Rafa. Puxa, peraí, Rafa, que eu tô tentando te desmutar, não tô conseguindo. Foi, tá me ouvindo? Eu estava dizendo o seguinte, até nesse último pitch agora do processo do Acredito, eu falei uma coisa e eu acho que a gente tem que levar isso muito, tem que esclarecer isso. Fazer justiça não é fazer igual para todos. Fazer justiça é fazer mais para quem precisa mais. A gente precisa compensar certas distorções que o Marco citou aqui, que são caóticas, que deixam o país em estado de desarmonia social. A violência é só um sintoma, ela não é causa de nada. Então a gente precisa fazer com que o Estado seja eficiente o quanto antes para compensar essas distorções que vêm de um processo histórico, desde o abandono dos escravos, quando acabou a escravidão. Então são coisas muito complexas, muito profundas, que a gente tem que analisar por estratos e períodos para ver onde desembocou, mas eu sempre digo isso, a gente tem que ter noção de compensação. O momento é esse. Senão a gente não vai poder avançar. Eu falo até o seguinte, o conceito do liberalismo, ele não é ruim, ele é até bom, mas ele é para quando uma sociedade social-democrata já amadureceu e já se estabilizou, decidir se quer mudar. E a gente ainda nem virou uma social-democracia. Um dia a gente vai chegar. Muito bem. Antes da gente partir para a nossa última pergunta, gostaria de pedir para você que está assistindo, se você não fez o nosso cadastro de sonhadores, o link está na descrição do vídeo, por favor, entra, faça o cadastro, lá tem um campinho para comentários, se você quiser saber mais sobre a Aliança Progressista, sobre o movimento Acredito, sobre a minha mãe que está passando aqui atrás de mim, vocês podem me mandar uma mensagem lá, faz um comentário lá, que será um prazer sanar as dúvidas, tá, pessoal? Última pergunta, pessoal, para encerramento. Aí eu deixo a livre escolha de vocês, quem quer começar. Como fazer a população acreditar novamente na renovação? Se tudo que se propõe a ser novo, se tudo que se propõe a renovar, acaba decepcionando as pessoas. Vou começar. Eu acho que a gente não pode se prender a esses conceitos. Eu acho que a gente tem que fazer política de base. Isso vai gerar renovação, a entrada de pessoas a fim de trabalhar pelo bem público, a fim de se doar, a fim de participar. Por que as pessoas procuram Acredito? Eu estou lá, eu sou voluntário Acredito. Por que eu estou lá? Porque eu sei que a minha ação lá é propositiva, que eu faço parte de um processo. Por que eu tive que esperar o Acredito? Por que eu não tive chance antes na política? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então a gente tem que criar esse ambiente no dia a dia, para as pessoas acessarem a política. Sabe, as pessoas não têm que passar pela Câmara de Vereadores e ver aquilo ali como um palácio. As pessoas têm que ter liberdade de entrar lá, vestida como estiverem, durante todo o dia, chegar às 8 horas da manhã da segunda-feira e encontrar o vereador lá para conversar com ele. A gente tem que mudar a estrutura para que a participação popular seja real. Eu acho que essa é a missão número 1, a gente tem que perseguir isso e cobrar que os modelos políticos, tanto no âmbito municipal, estadual e até o federal, mude. As pessoas têm que ter a capacidade, a possibilidade de olhar no olho do político que ela votou, que foi votado, e tem que cumprir um planejamento que ele propôs na urna, minimamente. Ele tem a obrigação de ouvir. Isso se chama democracia representativa. E a representação não pode ser com afastamento, tem que ser com aproximação.
Então, cara, a gente tem que se juntar e cobrar a mudança desse modelo e tornar as pessoas participando de fato dos processos. Eu acho que é isso. Marco, não estou conseguindo desmutar você também. Foi? Oi, foi. Pode falar também. Eu faço essa pergunta. Acho que é natural que as pessoas... toda eleição tem, desde o Jânio Quadros, né, que era a renovação. Então, toda eleição tem a renovação e ela nunca chega. Mas eu acho, assim, o objetivo que eu acredito que foi criado é um objetivo muito bom, que é a gente não precisa que todos os políticos sejam bons políticos, a gente só precisa ser a maioria. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai elegendo pessoas boas, elegendo, e quando a gente for a maioria, que hoje é a absoluta minoria do Congresso, que são políticos que trabalham seriamente, eu acho que isso já vai começar a render frutos, as pessoas já vão começar a enxergar uma mudança, e eu acho que é o único caminho, assim, não tem como vender uma renovação, ou dizer que vai ser fácil, ou dizer que vai ser rápido, porque isso faz parte das soluções simplistas que estão sendo vendidas há muito tempo e que são a causa do problema, e só acabam confundindo a população. O Rafael falou uma coisa que é muito importante também, que é o parlamentar, o político, congressista no Brasil, ele tem essa aura de... Parece que ele é um santo, um anjo, assim, que ninguém pode chegar perto, um popstar. E é muito louco isso, porque se você vai em outros países, assim, os políticos são mais servidores públicos mesmo, né? São mais pessoas mais normais, digamos assim. E aqui a gente criou essa categoria política, e isso tem que ser desmistificado. Uma coisa muito legal do Acredito, assim, quando a gente faz eventos com parlamentares, as pessoas conversam com parlamentares e falam, nossa, ele é mó legal, mó tranquilo, né? Pô, como é que você achava que o cara era? Tipo, que ele falava... Gente como a gente. Tribuna, gente como a gente. Tipo. E eu acho que é isso, falta a gente eleger gente como a gente. Então, eu acho que renovação é isso, a gente eleger mais gente como a gente, mais gente boa, mais gente interessada no bem público, em não desviar a função, a função do político e servir a população. Eu acho que só assim a gente vai conseguir provar que a renovação existe, que a renovação é difícil fazer essa dicotomia entre o bem e o mal, né? Mas é eleger gente boa, gente bem intencionada, não tem jeito, é isso. No fim, a ética é um dos pilares. O Bolsonaro se elegeu dizendo que é honesto, ninguém precisa dizer que é honesto, né? Se a pessoa está dizendo que ela é honesta, tem algum problema. Então, assim, quando o pilar básico for a ética, a gente já vai estar muito, muito melhor. Muito bem. Gente, vocês precisam ver a cara de algumas pessoas aqui na cidade a hora que eu falo que eu vou assistir uma sessão plenária na Câmara de Vereadores. Mas como você vai entrar na Câmara? Nossa, mas a gente pode entrar! E quando eu falei que eu ia usar o microfone de à parte numa audiência pública? Nossa Senhora! A gente precisa desmistificar isso. Lá é um espaço que tem que ser nosso por direito, que nós temos que usufruir, que nós temos que fazer parte, agregar na construção. Porque senão não tem sentido ter política, né? Gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês, agradecer o carinho, de dedicarem um pouco do seu tempo para a gente bater esse papo, que foi muito proveitoso, muito gostoso. E agora está aberto para vocês fazerem as considerações finais. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Gustavo, agradeço muito, Marco, meu correligionário de rede, também participo do Acredito aqui no Espírito Santo. Quero dizer que estou à disposição. Eu costumo dizer que eu tenho minha vida na iniciativa privada, faço o que faço na política porque quero, porque desejo, porque acho que se eu não me envolver, vai faltar um ponto de vista.
então eu quero que as coisas aconteçam da melhor forma, eu sonho, sabe, Gustavo, eu sonho mesmo, eu quero um futuro diferente, e não está difícil, a gente só precisa de convocar as pessoas corretas. Eu acho que eu acredito estar fazendo isso muito bem, eu acho que eu sou um esperançoso e eu acredito realmente que as coisas vão mudar para melhor em pouco tempo. Pode falar, Marcos. Eu vou na mesma linha do Rafael, agradeço você pelo convite, agradeço o Rafael pela conversa, foi muito boa. Vou falar também que é engraçado como a rede e alguns outros partidos acabam tendo mais gente do Acredito, porque são partidos minimamente mais abertos, partidos que foram pensados numa lógica diferente, né? Um partido foi pensado numa lógica diferente dos outros partidos, e isso também me dá bastante esperança. Fico esperançoso de ver bons candidatos como vocês, e acho que do mesmo jeito que a gente teve muita coisa ruim que veio com a universalização das mídias sociais e internet das coisas e toda essa velocidade, essa hiperconectividade, a gente também tem a oportunidade de eleger gente que de outra forma não seria eleita, né? A gente consegue, com menos recursos, fazer campanhas mais impactantes, mais efetivas, a gente consegue engajar mais gente, e eu estou esperançoso. Eu acho que cada eleição que a gente passar, cada eleição que a gente for, a gente vai estar mais preparado, a gente vai estar aprendendo, a gente está aprendendo com as pessoas da má política, como é que era feito, e está desenvolvendo técnicas para não precisar mais do que eles estão fazendo e para tirar as cadeiras deles. Eu acho que isso também foi uma lição de 2018, né? Muita gente que tinha ali a cadeira como garantida acabou... Tudo bem que não foram substituídos por pessoas exatamente muito melhores que eles, mas perderam a cadeira. Então, assim, a possibilidade existe, a gente só precisa não desistir dela. E eu fico muito feliz quando eu vejo vocês se candidatando. Acho que é isso, obrigado pela conversa. Precisar de mim, estou aí também. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rafael. Vamos encerrando aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Gostaria de agradecer também ao Lucas e à Aya, que fizeram comentários aqui. A Aya é nossa líder estadual aqui junto com o Marcos, aqui no estado de São Paulo. Pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. E o nosso próximo debate será sobre liberdade de expressão e fake news, que inclusive a Aya vai participar com a gente, o Lucas. Muito obrigado, gente.